A gente tem conversado ao longo desses nossos encontros aos domingos acerca do que significa ser de fato missional. A gente tem essa palavra que ela não é muito antiga, mas também não é muito nova. É um conceito que ele sempre foi muito presente, mas agora de forma mais recente, nós enquanto igreja evangélica, nós começamos a nos preocupar um pouquinho mais acerca disso. E uma diferença assim, bem básica acerca do que significa ser uma igreja missional ou uma igreja missionária é que quando a gente fala acerca de uma igreja missional, fazendo um contraste assim sobre o que é uma igreja missionária, missional é algo muito mais orgânico. É algo que é muito perceptível em todas as coisas que a igreja faz. E aí, um dos desenrolares dessa vida missional, dessa identidade missional, é quando a gente encara, por exemplo, uma situação como essa, de nós nos movimentarmos e para contribuir para a plantação de uma igreja lá na Argentina. E aí a gente tem essas manifestações em que a gente entende a relevância e a importância e urgência de nós compartilharmos o Evangelho com diversas pessoas ao longo, em torno desse mundo inteiro. Mas missional significa algo muito mais intenso e muito mais interior. Que não tem a ver simplesmente com eu largar tudo e ir para uma terra distante. Mas é eu entender a urgência de viver para a honra e glória do Senhor e encarar de fato qual que é a minha identidade em todo lugar que eu for. E entender que uma vez sendo encontrados por Cristo, uma vez que Jesus nos encontrou de fato, então a nossa vida se transforma e vivemos verdadeiramente missionais. Uma igreja que se importa. A gente parou para separar esse tema e conversarmos acerca disso, porque quando nós entendemos o que significa ser de fato missional, a gente consegue perceber que ser missional faz parte do caráter do próprio Deus. O nosso Deus é um Deus missional que tem uma missão de fato, e a missão dele foi de criar o mundo para a honra e glória dele, criar todas as coisas para que o nome dele seja engrandecido, e que apesar da nossa rebelião, apesar de uma criação que se rebelou contra o seu governo amoroso e justo, ainda assim, ele tinha uma missão na eternidade de trazer essas pessoas para um relacionamento. Então entendemos que o nosso Deus é um Deus missional e separou um povo para ser missional. Um povo desde a eternidade e que tem a sua marca na história, em que ele teve encontros com pessoas e que a partir dessas pessoas, um povo foi crescendo e se separando e se destacando, guiados pelo Senhor, para viverem com um propósito. Então a gente chega no hoje. A gente se entende então como uma igreja que também tem uma missão. Isso é muito próprio, inclusive, da nossa denominação. O nosso fundador foi um missionário. Foi um homem que largou tudo lá nos Estados Unidos, um jovem, tinha 26 anos, reverendo Archibald Green Simonton. E ele saiu dos Estados Unidos depois de alguns meses de ordenado e veio para o Brasil. E hoje, se nós somos uma denominação, é porque alguém entendeu o seu caráter missionário, entendeu o seu caráter missional. E hoje estamos aqui, essa identidade missional faz parte do nosso DNA. Se somos Igreja Presbiteriana do Brasil, é porque nós somos de fato missionais. Mas as implicações são muito maiores do que a nossa denominação. Porque nós entendemos que o Senhor Jesus Cristo é Senhor de uma igreja invisível. E quando eu falo invisível, eu não quero dizer que ninguém nos vê. Não. Mas, na verdade, essa igreja em que o Senhor tem conduzido o seu crescimento ao longo de toda a história, que é composta das pessoas que já viveram aqui nessa terra e das que ainda virão a existir, é essa igreja do Senhor Jesus que perpassa os séculos. Jesus é o cabeça dela. E essa igreja tem uma missão. A gente percebe ao longo de toda a história, quando o Senhor separa um povo e conduz esse povo a uma vida em obediência e sujeição a Ele, e a partir da revelação de Jesus Cristo, Deus encarnado, o Deus que se revelou de fato ao seu povo, agora Ele traz consigo um povo com uma missão especial, e a igreja é isso.
Ser uma igreja missional é entender de fato quem nós somos diante do Senhor. E eu queria que a gente meditasse em cima de um texto que eu acho que tem lições preciosas para nós enquanto igreja. E por que nós devemos nos importar com a missão? Por que nós devemos nos importar em sermos de fato missionais e expressarmos esse nosso caráter? O texto que nós vamos ler está lá em Mateus capítulo 16, do versículo 13 ao versículo 20. E ao longo da nossa conversa, nós vamos estender um pouquinho a leitura desse texto, nós vamos até o versículo 23, mas a nossa leitura vai ser até do versículo 13 ao versículo 20 agora. Evangelho segundo escreveu Mateus, no capítulo 16, do versículo 13 ao versículo 20. A palavra de Deus diz assim: tendo chegado às regiões de Cesareia de Filipe, Jesus perguntou aos discípulos: quem os homens dizem ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias, outros Jeremias ou algum dos profetas. E Jesus lhes perguntou: mas vós, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus lhe disse: Simão Bar-Jonas, tu és bem-aventurado, pois não foi carne e sangue que te revelaram isso, mas meu Pai que está no céu. E digo-te ainda que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino do céu. O que ligares na terra terá sido ligado no céu, e o que desligares na terra terá sido desligado no céu. Então, ordenou aos discípulos que a ninguém contassem que ele era o Cristo. Vamos orar? Senhor, inspira nossas mentes e corações para que nós estejamos atentos às verdades aqui expostas nessa noite. Que a Tua palavra nos constranja a vivermos para a honra e glória do Senhor, e que o Senhor da igreja, seja de fato o cabeça das nossas vidas, que nós possamos enxergar a Jesus Cristo como o Rei de todas as coisas, Senhor sobre tudo, e nós, enquanto igreja, enquanto povo seu, que nós possamos entender de fato o porquê da nossa existência, o nosso propósito, e assim nos aproximemos de uma vida que glorifica a Ti. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Esse texto, ao longo da história cristã, ele teve algumas interpretações assim, diferentes, e inclusive separou denominações, inclusive criou doutrinas. Esse texto é mais simples do que ele aparenta ser. Aqui, Jesus está perguntando aos seus 12, aqueles que sempre andaram com ele, quem as pessoas estavam dizendo que Jesus era. E aí o interessante é que a resposta das pessoas, né, que elas enxergam Jesus Cristo e Jesus ele é um João Batista. É interessante porque João Batista, mas como que Jesus é João Batista? Ou como que Jesus é Elias ou Jeremias? O entendimento dos judeus daquela época é que quando o Messias se revelasse, uma onda de profetas iria surgir. Vários profetas com esse caráter messiânico, assim, várias pessoas que proclamavam as verdades dos profetas lá no Antigo Testamento iriam se levantar e iriam proclamar todas essas verdades. Então as pessoas entendiam que Jesus era um desses profetas. Essa ideia de que Jesus era João Batista, na verdade a reencarnação de João Batista, começa inclusive assim com meio que um devaneio do próprio Herodes, porque ele havia mandado decapitar João Batista, e aí, como tinha um outro profeta surgindo e denunciando e pregando da mesma forma que João Batista, Herodes achou então que Jesus Cristo era a reencarnação de João Batista tentando assombrá-lo. O interessante é que quando a gente olha para todas essas respostas de quem Jesus era, a gente não entende muito bem a implicação disso. Mas se você fosse um judeu da época, e imaginem que as pessoas estão falando de você que você é Elias, ou Jeremias, ou algum daqueles profetas do Antigo Testamento.
isso não é uma opinião ruim. Isso é uma boa opinião. Porque esses profetas, eles cumprem um propósito na agenda de Deus ao longo da história. E os judeus entendiam que quando esses profetas e pessoas se levantassem proclamando as mesmas verdades que esses profetas proclamaram outrora, então o Messias estava para chegar. Dizer que você era uma espécie de Elias ou Jeremias era um baita de um elogio. A questão é que não era de fato quem Jesus era. Dizer que Jesus era Jeremias ou Elias ou a reencarnação de João Batista não chegava à verdade de quem Jesus era. Então Jesus vai e se dirige de novo aos seus e pergunta: tá, mas e vocês então? Quem dizem que eu sou? E Pedro responde: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Essa resposta de Pedro acertou em cheio. Enquanto as pessoas que seguiam, inclusive, Jesus, enquanto as pessoas que o cercavam em multidão, olhavam para Jesus e viam ele como uma espécie de profeta e de pessoa muito poderosa, Pedro foi revelado pelo Pai. Pedro recebeu uma revelação divina e entendeu, de fato, que Jesus Cristo era o Filho de Deus. O Deus encarnado na frente deles. E Pedro ainda não sabia o quão feliz ele era. A resposta de Jesus é maravilhosa, assim: Simão, filho de Jonas. E essa resposta, Simão / Jonas, é interessante porque o que Jesus está querendo dizer é assim: Simão, você que é um filho de uma pessoa qualquer, você, um homem, você é feliz. Feliz porque o que foi revelado para você não veio do seu próprio intelecto. Não veio de carne ou sangue. Não foi porque você sentou 4 anos num seminário e começou a devorar os livros e você chegou à epifania de que Jesus era o Filho de Deus. Olha só que coisa maravilhosa. A revelação dele não veio das experiências do dia a dia. A revelação que se deparou, que estava diante dele, não veio por conta da sua proficiência na hora de pescar. Não foi por conta da sua vivência, mas foi porque o Pai o revelou. E assim ele era feliz, abençoado. Porque se o Pai assim o revelou, então ele estava trilhando um caminho de relacionamento com Deus. Se o Pai revelou essa verdade acerca de Jesus Cristo, então Pedro estava trilhando o caminho certo. E o interessante é que, por conta dessa afirmação de Pedro, Jesus afirma uma verdade que ela é fundamental para nós enquanto igreja. Jesus diz, no versículo 18, você é Pedro. Pedro, no grego, é pedra. E ele responde assim: sobre essa pedra edificarei a minha igreja. E é aí que entra o problema do texto que eu comentei lá na frente, porque os católicos entendem que a partir desse texto a gente pode entender que aí começou a ideia do primeiro Papa. O homem que recebeu toda a autoridade de Jesus Cristo e ele é o cara. E aí a igreja precisa de um homem como esse para que ela prossiga. O interessante, e aqui eu abro um parênteses para a gente já entender que a interpretação de que Pedro foi o primeiro Papa, ela é muito equivocada, porque ao longo do texto que nós lemos, então, Jesus diz verdades acerca do que significa ser igreja, e depois ele conversa com os seus, e diz de fato qual era a missão dele. Ele começa a pregar falando que ele iria ser traído, que ele iria para a morte de fato, mas que ele iria ressuscitar. E esse Pedro, que havia sido revelado acerca das verdades sobre Jesus Cristo, esse Pedro, ainda assim não tinha entendido plenamente quem Jesus era. Ele de fato entendeu, Jesus é Deus, é o Filho do Deus vivo. Mas ele não tinha entendido plenamente as implicações disso tudo. Então ele vai e fala assim: não, Senhor, você está falando aí que vai morrer, esse negócio aí, não, tem misericórdia do Senhor. E é interessante porque é justamente a revelação de Deus para Pedro que o faz enxergar
Jesus dessa forma e conversar com ele assim. Ele está diante do Deus criador de todo o universo. E aí Deus fala que vai morrer e vai sofrer? Não cabe no entendimento de ninguém. Então Pedro ele tem uma resposta natural, fala assim, Senhor, tem misericórdia. Todo poderoso aí, esse negócio vai acontecer? Jamais. E a resposta de Jesus é contundente. Afasta-te de mim, Satanás. Por que Jesus responde Pedro assim, dessa forma? E aí a gente até já pode fechar um pouco o parênteses, porque um homem que seria infalível na condução de toda a igreja, que seria o primeiro Papa, 3 minutos depois é chamado de Satanás, então assim, esse cara não é tão infalível assim, né? Mas o que a gente pode perceber, a construção de todo o texto, de toda essa narrativa, é que Jesus repreende Pedro, porque Pedro estava se colocando contrário à missão do próprio Deus. Jesus repreende Pedro, porque mesmo com as expectativas mais puras que Pedro tinha, uma atitude contrária à missão do Deus, a missão de Deus, é encarada com esse nível de seriedade que Jesus demonstrou. E aí a gente já pode perceber então que a missão é uma parada muito séria para Deus. A missão dele de se entregar numa cruz em favor dos seus, de ser obediente ao Pai, a missão de Jesus Cristo, em viver todas as coisas determinadas para Ele, para que o Pai fosse glorificado na sua vida. Essa missão era mais importante do que qualquer outra coisa. O interessante é que a igreja de Jesus Cristo, ela é edificada acerca de uma verdade. A igreja do Senhor, ao longo dos séculos, é edificada numa verdade de que Jesus Cristo é o Filho do Deus vivo. Quando Jesus diz isso para Pedro, e aí ele mostra as implicações. Você é uma pessoa comum, você é um homem, mas essa verdade que você afirmou, essa pedra, será usada para a edificação da minha igreja. É sobre essa pedra que eu vou edificar a minha igreja. São as palavras de Jesus para Pedro. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino do céu. O que ligares na terra terá sido ligado no céu, e o que desligares na terra terá sido desligado no céu. A igreja, ela não é simplesmente um encontro de pessoas que subscrevem um certo tipo de crenças e que se encontram num determinado momento da semana e que tem uma logo. Ser uma igreja é ser um que entende profundamente quem de fato Jesus Cristo é. E aí, quando a gente fala de uma igreja missional, quando a gente fala acerca do que é de fato cumprir a missão de Deus, a gente não pode partir disso sem antes entender quem de fato nós somos. Então, algumas verdades a gente pode perceber aqui acerca do que significa ser igreja. A primeira, mais óbvia talvez, é que uma igreja é um povo que confessa Jesus Cristo enquanto Senhor. Ponto. Uma igreja é um povo que confessa Jesus Cristo como Senhor. Jesus Cristo é Deus, Deus encarnado. Jesus Cristo é Senhor sobre todas as coisas. E às vezes a gente vem aqui domingo após domingo, e essa informação ela é tão batida e tão natural, que a gente se esquece de todas as implicações. Primeiro, aqui, Jesus, a resposta de Pedro é um contraste à resposta de todas as outras pessoas que seguiam a Jesus. Pedro diz que Jesus é o Cristo, Filho do Deus vivo. Todas as outras pessoas dizem que Jesus ou é João Batista, ou um dos profetas, ou alguém muito importante. A questão é que, mesmo que fossem verdades acerca de Jesus, em que Jesus de fato era um profeta, e a gente pode perceber lá em Hebreus que Jesus é o maior exemplo e o grande profeta. Jesus é o grande sacerdote, Jesus é Deus encarnado, e Ele cumpre todos os papéis que seres humanos foram levantados para cumprir, mas não conseguiram cumprir. A questão é que dizer que Jesus é um mestre sábio não chega na verdade plena. E aí, para nós, enquanto cristãos, a gente às vezes tem se relacionado domingo após domingo com um bom mestre,
A gente tem se relacionado com um homem que deu ótimos conselhos, uma pessoa muito boa. A gente tem se relacionado com Jesus Cristo numa perspectiva de que ele é quase um coach. Ele é um cara que tem conselhos maravilhosos, uma pessoa super serena, é um exemplo de vida. Jesus Cristo foi um homem maravilhoso. E aí a gente pode perceber que são diversas manifestações religiosas que entendem Jesus Cristo como um bom mestre. A questão é que se Jesus não for quem ele diz que é, ele é um mentiroso. E o próprio Jesus Cristo se manifesta como de fato o Filho do Deus vivo. Quando ele responde para Pedro, Pedro, isso que você acabou de falar veio do Pai. Você entendeu que eu sou Deus. Entender que de fato Jesus Cristo é Deus não faz sentido numa caminhada em que nós cada vez mais nos relacionamos com Jesus Cristo como um bom mestre. Em que a gente vem aos domingos para escutar uma boa palavra e bons conselhos de uma pessoa que foi iluminada. Foi uma pessoa muito boa. A gente se esquece de que Jesus Cristo, ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém, absolutamente ninguém, consegue viver um relacionamento pleno com Deus se não entender profundamente que Jesus é Deus. Se Jesus é Deus, Jesus é Senhor sobre cada um de nós. E então eu não tenho direito de viver a minha vida como eu quero. Eu não tenho direito de cumprir a minha agenda e deixar a agenda de Deus de lado, porque Deus se revelou a nós. E nós, enquanto igreja, somos um povo edificado na verdade que Jesus é Senhor. Não simplesmente Senhor sobre nós, Senhor sobre todas as coisas. E aí entra num segundo aspecto da identidade da igreja. É porque se Jesus é Senhor sobre nós, e Jesus é Deus, de fato, então a nossa proclamação, ela tem um sentido todo especial. Quando nós proclamamos ao mundo de que Jesus Cristo é Senhor, de que Jesus Cristo é Deus, a gente foi empoderado empoderado é uma palavra aí recorrente, né? A gente recebeu o poder de Deus para que nada nos impeça, nada. Então, se a gente primeiro entende igreja enquanto um povo que professa a Cristo como Senhor, como Deus, então a nossa missão, ela tem a maior das autoridades e outra. Essa missão de fato será cumprida em proclamação. Quando Jesus responde para Pedro, sobre essa pedra, sobre essa verdade, sobre isso que você confessou, Pedro, eu vou edificar a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Isso deve impactar o nosso coração de uma forma tão grande, porque nós, enquanto igreja, escutamos de Jesus Cristo que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Aqui, quando se fala de porta do inferno, está falando de morte. Então a certeza que nós temos é que nós, igreja do Senhor, a gente não tem o que temer absolutamente nada, porque o maior medo de toda a humanidade, que é a morte, foi resolvido na cruz. Foi resolvido por Deus. Mas é interessante a gente perceber que, de fato, a gente não precisa ter medo, a gente tem uma certeza, a gente tem uma esperança. A nossa esperança não é algo em vão. A gente tem a certeza da eternidade. A gente tem a certeza de vida e de uma vida que não pode nos ser tirada. E aí existe um outro aspecto, porque ao longo da história, a gente tem se enxergado como igreja, como um povo que sofre bombardeio de todos os lados a todo tempo. E de certa forma isso é verdade. Quando a gente liga a televisão, quando os nossos filhos vão para a escola, quando a gente vai para o nosso trabalho, a gente percebe um mundo completamente contrário aos valores do reino. A gente tem percebido um mundo avesso, que de fato jaz no maligno. E aí a gente se vê meio que encurralado, onde a todo tempo a gente assim, só toma na cabeça.
E a todo tempo a gente vai recebendo pedrada de todos os lados e a gente vai percebendo o quanto é difícil sermos de fato missionais. Encararmos a missão na cara e na coragem. Mas aí a gente tem se enxergado de uma forma muito passiva ao longo dos tempos, em que a gente espera que o mundo venha e nos bombardeie e a gente fica aqui parado e inabalável. De fato é uma verdade, porque o Senhor tem conduzido a sua igreja em verdade, em justiça e paz, e o Senhor tem esse compromisso conosco, em nos fazer crescer apesar de todas as adversidades. Mas o caráter da igreja aqui é que, quando Jesus falou que as portas do inferno não prevalecerão contra ela, eu não consigo enxergar uma porta vindo acertar a gente, por exemplo. Sabe aquelas coisas aquelas batidas vergonhosas que a gente dá assim, que a gente não percebe o local e bate numa parede ou bate numa pilastra, alguma coisa que estava parado? Aí a gente percebe que a gente foi meio assim, sonso no negócio. A questão é que coisas inanimadas, elas não vêm até o nosso encontro, assim, a não ser que tenha vindo através de uma força que deu esse sentido, essa direção. Coisas paradas não vão ao nosso encontro. Porta fica parada, o máximo que ela faz é abrir e fechar. E quando Jesus fala que as portas do inferno não prevalecerão com a igreja, não é que as portas do inferno estão indo até a igreja, mas a igreja tem avançado. A igreja tem avançado. E as portas do inferno não prevalecem contra essa igreja que avança. Entender o caráter missional da igreja significa entendermos que a gente está em missão no mundo. Que a gente está caminhando, que a gente está indo para frente. E que as portas do inferno e que todas as potestades e que todas as manifestações do inimigo não têm poder contra a igreja. Enquanto isso, a gente tem se visto em diversos momentos acovardado. Quando a gente olha para situações ao nosso redor, a gente tem sentido medo. Não sei quantos de vocês, mas eu, inclusive, com Melina pequena, eu já fico pensando assim, Senhor, em que mundo minha filha vai crescer? Com ideologia para lá e para cá, com ideias completamente contrárias ao Evangelho do Senhor, completamente contrárias e distantes da palavra de Deus, e a gente se vê acovardado. Mas o que Jesus disse para Pedro, e Ele disse para nós, é que nem a morte é capaz de parar o avanço da igreja. Se nem a morte é capaz de parar o avanço da igreja, por que a gente tem medo de partido? Por que a gente tem medo de política? Por que a gente perde a esperança por conta dessas coisas? Quem é o nosso Senhor? Quem é o nosso Senhor? Quem foi que nos chamou e nos comissionou para essa missão? Foi o Deus criador de todas as coisas. Foi o Deus que pela sua palavra fez galáxias existirem. Foi o Deus que pela sua palavra todas as coisas que a gente não vê passaram à existência. As leis que regem o universo obedecem à voz de Deus. E como é que a gente se acovarda na missão de sermos testemunhas da verdade do Senhor? Entender o caráter missional da igreja é entender que nem a morte pode nos parar. E que a gente não precisa temer absolutamente nada, porque o Senhor é por nós. E se Ele é por nós, quem será contra nós? Se o Senhor é por nós, quem pode ser contra nós? E um terceiro aspecto de nós, enquanto igreja missional, igreja que entende a missão do Senhor, se num primeiro momento a gente entende que a gente não pode negociar a verdade de que Jesus Cristo é Deus, Jesus Cristo é Senhor sobre todas as coisas, e a gente recebe toda a autoridade e todo o poder desse Senhor, Criador de todas as coisas, para que a gente avance cumprindo a missão sem temer, aí a gente percebe o nível da importância do que significa congregar e fazer parte de uma igreja. Porque o que Jesus diz para Pedro, no versículo 19, é assim: eu te darei as chaves do reino do céu. O que ligares na terra terá sido ligado no céu. E o que desligares na terra terá sido desligado no céu.
Ao longo da história, algumas pessoas interpretaram isso de formas equivocadas. Alguns interpretaram isso como um reforço à figura do Papa, em que ele poderia dizer quem de fato é da igreja e quem não é. Ele tem toda a autoridade. Mas a questão é que o texto, ele aponta para uma autoridade que vem da igreja e que emana da igreja. É que quem faz parte do povo visível na terra, quem faz parte do povo que o Senhor separou e que age por ele e para ele ao longo de toda a história, essa pessoa que faz parte dessa comunidade, ela pode ter a certeza de que ela está ligada no céu. A igreja testifica daqueles que receberam a herança da eternidade com o Senhor. É a igreja quem testifica. É por isso que esse texto aqui é o pavor de todo desigrejado. E esse texto aqui desencoraja a gente a esses pensamentos que a gente fala assim, eu não preciso de vir para cá, eu não preciso disso. Para quê? Por que eu tenho que vir aqui e conviver com certo tipo de pessoas? É a vivência na igreja, é o estar em comunidade que mostra que nós estamos ligados com o nosso Pai dos céus. E que se a gente tem uma aversão e uma falta de compromisso com essas pessoas aqui, então a gente pode também ter a certeza de que nós estamos desligados nos céus. Afinal, se a gente não ama o nosso irmão a quem a gente vê, como é que a gente pode ter coragem de dizer que nós amamos ao nosso Pai a quem a gente não vê? Se nós não temos um compromisso profundo com as pessoas eleitas pelo Senhor ao longo da história para proclamar as suas verdades, a gente tem compromisso com quem? E aqui é interessante, porque a gente se esquece desse caráter congregacional e comunal da igreja. Ser igreja missional, ser uma igreja que encara a missão de verdade, é entender que a gente não faz esse negócio sozinho. A gente não cumpre a missão do Senhor sozinho. Nós somos, sim, de fato, extensão de Deus, presença de Deus, quando nós, discípulos, e é isso que a gente vai conversar um pouco na próxima semana, nós, discípulos do Senhor, estamos em missão ao longo da história, onde a igreja não pode alcançar de fato, onde a instituição, a organização não pode ir, mas nós, enquanto discípulos do Senhor, podemos ir, e podemos ser influência e luz e sal. Mas a gente tem que entender que esse bairro precisa ser impactado. A nossa realidade, onde a gente está plantado, precisa ser impactado. E esse nosso bairro, Campo Grande, só vai ser impactado por uma igreja pujante. Uma igreja que entendeu de fato a sua missão. Por pessoas que entenderam a importância e o privilégio de fazerem parte de uma congregação, de um povo chamado por Deus para cumprir um propósito eterno. Muito mais do que as expectativas que o nosso fundador da nossa denominação, o reverendo Archibald Green Simonton, tinha, isso eu tenho certeza. Muito mais do que plantar uma igreja. Muito mais do que isso. Muito mais do que iniciar uma denominação. O que estava no coração dele vem de um profundo entendimento de quem Deus é. É por isso que quando a gente conversa acerca do que significa ser missional, a gente não consegue falar antes de entendermos que o nosso Deus é missional. E que Deus elege um povo, e que Deus separa um povo para cumprir o seu propósito, e que nós, enquanto igreja, hoje, no século XXI, a gente aqui, primeira igreja presbiteriana de Campo Grande, recebemos a incumbência, o privilégio de cumprirmos a missão do nosso Deus, de proclamarmos as verdades eternas de que Jesus Cristo é Deus. No mundo relativista, onde todos os caminhos valem para a autossatisfação, para a realização, a verdade eterna precisa ser proclamada. E essa verdade eterna precisa ser proclamada pela boca de um povo que confessa Jesus Cristo enquanto Senhor. Que não se acovarda,
que não tem medo de absolutamente nada, porque o maior da vida lhe foi garantido na cruz. A eternidade, a certeza da vida com Jesus. E aí, por entenderem o privilégio que lhes foi dado, então esses momentos em que a gente está aqui junto, esses momentos aqui são todos preciosos. Olha para a pessoa que está do seu lado, assim, olha assim, rapidinho, assim, tá, olha para trás, olha bem, olhe bem. Alguns mais bonitos, outros mais feios, alguns maiores, menores e tal. Interessante, né? Mas todos esses, todas essas pessoas aqui, foram constrangidas pelo Espírito Santo para estarem aqui nesse momento. Todos vocês. Inclusive você que acha que quem te obrigou foi a sua mulher. Para poder, não, tem que vir aqui e tal. Inclusive você, mais jovem, que quem te obrigou foram seus filhos. Não. Esse tempo estava separado na eternidade. Em que Deus se revela. Em que Deus proclama as suas verdades. E aí quando a gente olha a palavra de Deus dizendo assim que a palavra não volta vazia, de fato ela não volta vazia. A gente quando se depara com as verdades eternas do Senhor, com o Evangelho de Jesus Cristo, a gente tem duas posições. Ou a gente de fato amolece o nosso coração e entende as implicações e as verdades eternas do Senhor, e a gente se constrange ao seu governo amoroso e justo, ou a gente endurece o nosso coração. E aí o que a gente colhe é morte. Você pode ter certeza, das duas uma. Deus nos chamou, Deus separou um povo para si, ao longo da história, para que vivam muito além das suas próprias expectativas. Igreja significa um povo que tem se mortificado cada vez mais. Igreja significa um aglomerado de pessoas que entende que não é a realização própria que dá sentido para a sua vida, mas que se aproximar da missão de Deus é de fato o caminho para a felicidade. Uma igreja missional significa uma igreja que entendeu de fato quem Jesus é, que lhe foi revelado de que aquele homem que veio há 2000 anos não era um mestre, não foi uma pessoa iluminada, não foi um homem muito bonzinho, foi o Deus encarnado para resolver um problema que eu e você não podíamos resolver. E que quando a gente se depara com o que foi feito por nós, então a nossa vida é um sacrifício vivo. A nossa vida é uma eterna demonstração de gratidão a Deus. E tudo o que fazemos é num profundo sentimento de gratidão. Então entendemos o nosso propósito. Entendemos que o Senhor é por nós. E o Senhor tem conduzido a sua igreja em retidão. O Senhor tem conduzido a sua igreja triunfante. E a gente não precisa temer. A gente não precisa ter medo de absolutamente nada. A gente não precisa se acovardar. Não existe ninguém que detenha os propósitos do Senhor. E os propósitos do Senhor para nós são caminhos de vida, são caminhos de paz. Que a gente preze por esses momentos em que nós juntos louvamos e engrandecemos ao nosso Deus. E que inclusive isso se reflita, por exemplo, no nosso tempo em que nós contribuímos. Que a gente entenda as implicações de enxergar que o Senhor é Deus sobre as nossas vidas e Senhor sobre tudo. O Senhor nos dá o nosso sustento. O Senhor nos dá absolutamente tudo. E o meu compromisso aqui é com Deus, mas é com cada um desses. Com cada um. Em que a paz do Senhor não é simplesmente um oi. Paz do Senhor, aquela bem comum, né? Mas paz do Senhor é um desejo profundo de que a paz de Cristo, que excede todo entendimento, inunde os nossos corações, inunde a sua igreja, inunde o seu povo. Que a gente experimente tempos de paz em nós, primeira igreja presbiteriana de Campo Grande.
E que a gente tenha certeza de que a gente foi chamado para juntos cumprir a missão do Senhor. Quando a gente se mobilizar para fazer alguma coisa, a gente não está mobilizando uma sociedade interna. A gente não está mobilizando algumas pessoas. A gente está mobilizando todo o povo de Deus. Que a gente encare os privilégios e a urgência de cumprirmos a missão do nosso Senhor. Que a gente viva para a honra e glória dele. Amém?